Boa tarde a todos. Meu nome é Aloísio Clemente Maria Infante de Jesus Breves Bailer. Eu falei o nome todo porque isso é uma característica da família, né? Essa coisa minha saudosa mãe dizia o seguinte: os homens são Aloísio, as mulheres Teresa. Então lá em casa todo mundo é Aloísio. Aloísio alguma coisa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a figura controversa de Antônio Gonçalves de Moraes. Antônio Gonçalves de Moraes é considerado um dos fundadores de Barra do Piraí. Por favor. O capitão Antônio Gonçalves de Moraes era o filho mais velho dos barões de Piraí, né, do José Gonçalves de Moraes e da baronesa Cecília Pimenta de Almeida de Souza Breves. Ele cresceu nesse seio familiar, já nasceu com poder do pai barão, da mãe baronesa e dos tios, Joaquim José, que foi considerado no tempo o rei do café, e de José Breves, irmão. Então ele era sobrinho desses potentados do café e também casou-se com uma filha do Barão de Mambucaba. O Barão de Mambucaba é um dos pioneiros de Piraí, José Luiz Gomes. Ele era filho de Ana Margarida de Souza Breves. Então a família Breves intimamente ligada aos Moraes, aos Oliveira Roxo, aos Monteiros de Barro, e essa consanguinidade na época não era muito sentida, porque você casava-se, por exemplo, Joaquim casou com a sobrinha, José casou com a sobrinha, ambas filhas do Barão de Piraí, e ambas irmãs de Antônio Gonçalves de Moraes. Esse retrato que vocês estão vendo aí, ele foi publicado por um jornalista de Barra do Piraí, Gilson Baumgratz, né, que ele era jornalista de um jornal antigo de Barra, não sei se ainda existe, Jornal Centro-Sul. E o Gilson, muito entusiasmado pela história da cidade, ele publica um livro e coloca essa foto. Essa foto foi propagada, né, por diversos meios, pela internet, né, através de encontros de genealogia, e eu sempre fiquei curioso com esse retrato, porque ele é completamente diferente de tudo aquilo que a gente via e pesquisava sobre essa arte pictórica, né? Ele não está numa tela, é uma fotografia. Na época eu perguntei ao meu tio, padre Renato Breves, que era um biógrafo da família, escritor, um profundo conhecedor da genealogia fluminense. Falei, da onde o Gilson tirou esse retrato? Ele ficou sem resposta. E disse que desconhecia esse retrato. Bom, a curiosidade ficou latente. Eu parti em busca do verdadeiro retrato do Gonçalves de Moraes, né? E aí descobri que o retrato do Antônio Gonçalves de Moraes e da esposa Rosa Luísa de Moraes, filha do Barão de Mambucaba, esses retratos saíram do Museu de Belas Artes para o Museu Histórico Nacional. Eu tenho inclusive o documento. Eu fui ao Museu Histórico, falei com o presidente na época, e eles realizaram uma busca no museu. Não encontraram o retrato. Então eu cheguei à seguinte conclusão: o retrato se perdeu, foi para algum museu, está em Barra do Piraí, ou está na mão de algum colecionador. Então o retrato existe, né, os retratos existem e estão sumidos. O IPHAN também não deu resposta nenhuma. Eu chego à conclusão que são
coisas que acontecem no Brasil, né? Mistério, né? Eu acho que merecia uma busca, pois afinal de contas são os fundadores dessa cidade, né? Foram figuras importantes, né? E mereciam estar colocados ou na prefeitura ou numa casa de cultura em Barra do Piraí, porque são um dos primeiros, obviamente tirando a população indígena, que já aqui já vivia, né, como disse o colega, são os primeiros, um dos primeiros moradores e fundadores da cidade. Oi. Óleo sobre tela, né? Óleo sobre tela. Esses aí são os barões de Piraí, José Gonçalves de Moraes e a Cecília, né? Isso faz parte da coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eles estavam numa galeria em Copacabana e foram resgatados há uns 10 anos atrás e foram levados junto com outros 7 retratos da família Breves, foram restaurados e hoje fazem parte do acervo do Instituto. Podemos colocar que o poder do Antônio Gonçalves de Moraes se dá muito em função do parentesco dele, né? O avô, né, foi o capitão-mor José de Souza Breves, né, que se fixou em São João Marcos, veio dos Açores com um pai muito pequeno e ali ganhou de Seis Maria de Terras, formou uma fazenda muito grande, a Fazenda Manga Larga, e fez muita fortuna na época, né? Ele é pai da baronesa, do comendador Joaquim Breves e do José de Souza Breves, né? O capitão Mata-Gente, como foi apelidado o Antônio Gonçalves de Moraes, ele descende pelo lado materno da baronesa, que é irmã dos comendadores Joaquim e José, portanto, tios dele, né? Esse poder econômico e político se dá muito em função vamos dizer assim, da arrogância e da prepotência do Joaquim Breves, né, que foi o maior senhor de escravizados e de terras que a região fluminense teve, né? Então, só para ter uma ideia, o Diário do Rio de Janeiro, em 1836, mostra a eleição para senador e deputado. Então, você tem ali, só na freguesia de Piraí, Raimundo Breves, Zé Gonçalves de Moraes filho do barão também, Silvino José Costa, casado com uma Breves, Matias Gonçalves de Oliveira Roxo, barão da Vargem Alegre, casada com uma filha do barão, Francisco Marques de Moraes, sobrinho do Matias, e o próprio Antônio Gonçalves de Moraes como candidato à eleição. Não era uma eleição, vamos dizer, muito correta, né? Democrática, porque valia o peso do dinheiro, a sua posição social, e nem todo mundo votava. Então, na pequena Piraí daquela época, praticamente a família Breves dominava. Aí temos a casa do capitão Mata-Gente, e depois virou um hotel, o Hotel Piraí. Ficava nas margens do Rio Piraí, próximo ao Rio Paraíba. Pode. Essa fotografia está no livro do Gilson Malgratz e retrata a ponte dos Sete Vinténs. Essa ponte foi construída pelo capitão Mata-Gente para integrar a cidade o povoado de São Benedito e o povoado de Santana, porque até então o que você tinha em Barra do Piraí era o Rio Piraí, que era navegável, caudaloso, encontrando com Paraíba, e você tinha ali naquela região 2 povoações que não se falavam através de embarcação, né? Uma balsa, uma canoa, e aquilo dificultava muito. Enquanto Valença crescia muito, Vassouras crescia muito, Piraí, que era um município enorme,
ficava refém dos rios que compunham o território. Então, o capitão Mata-Gente, o que ele fez? Ele construiu uma ponte de madeira, unindo o lado esquerdo ao lado direito do rio Piraí, né, e propiciando a travessia. Só que para isso ele passa a cobrar um pedágio, né? Era um pedágio que eram 7 vinténs, depois aumentou para 40. Então ele cobrava de pessoas, de animais e das mercadorias que por ali circulavam, né? A ponte era toda de madeira, coberta, e isso promoveu a integração territorial dessa região, entendeu? A partir daí, Barra do Piraí, quer dizer, a Barra do Rio Piraí, o município cresceu muito, porque você tinha ali do lado famílias de Valença e Vassouras, né, particularmente a família Faro, do Barão do Rio Bonito, e a família da família Pereira, João Silva Pereira, João Pereira da Silva, né? Essa portaria e esse livro é do Arquivo Municipal de Piraí, por favor. Isso aí é um ofício da Câmara dizendo que a travessia da ponte incomodava os moradores de Piraí. Quer dizer, nem todo mundo estava satisfeito em ter uma ponte que servisse de apoio, de progresso, né? Então reclamavam da taxa, reclamavam da ponte, mas o Gonçalves de Moraes manteve a ponte, né? E não se importou muito com a opinião da população. Isso aí gerou um processo, né? Que foi um abaixo-assinado, inclusive, pedindo para que se extinguisse o pedágio, então. Esse documento também, muito antigo, né, foi cedido pelo José Maria Campos, lá de Piraí, do Arquivo Municipal, e coloca ali, 12 de dezembro de 1870, né, um ofício dirigido à Câmara pedindo a suspensão, né, e diz o seguinte: além de gravosa aos habitantes, é inconveniente, e crê a Câmara que sem autorização legal não é possível que o proprietário continue a cobrar taxas de passagem. É um dos primeiros pedágios aqui do Brasil. Só uma observação, porque essa ponte, de certa forma, substituía a ponte da estrada do Presidente Pedreira, que era mais embaixo do rio. De certa forma, se beneficiava, porque não. Vamos lá. É óbvio que a ponte servia principalmente aos interesses, né? Essa é uma fotografia do Marcos Ferreira, né? Mostrando a Barra de Piraí antiga, né? Ali tem uma ponte, na verdade um retrato oficial da ponte dos 7 vinténs, né? Nós não temos, podemos supor que é uma dessas, mas é óbvio que beneficiava o Antônio Gonçalves de Moraes. Por quê? Por conta das propriedades, das fazendas, da produção de café. Isso é o que ele levava em conta, né? Então a ponte trazia inúmeros benefícios, além da taxa cobrada que servia, segundo ele, para a manutenção da ponte. Aqui também eu coloquei as sesmarias que foram distribuídas nessa época, né? Primeiro ali Antônio de Souza Breves, que foi o primeiro Breves a vir para o Brasil, né? Veio dos Açores com o filho, que depois viria a ser o Capitão Mor. Vieram nos Açores por conta de um terremoto que teve nos Açores em 1750, 52. Né? Então vieram uma grande quantidade de colonos para o Brasil, e aqui o governo monárquico deu terras e sesmarias, e a única obrigação era afastar os índios, né? Formar uma fazenda. E naquela época, vejam, no documento de concessão da sesmaria, já se tinha uma certa noção ecológica, ou seja,
não deveriam se cortar determinadas árvores, essas árvores deveriam ser preservadas, né? Tapinoãs, cedro, obviamente que nada disso foi respeitado, né? O desmatamento foi intenso para a formação dessas fazendas. Então temos ali o Tomás Gomes Moreira, depois o José Luiz Breves, barão de Mambucaba, Zé Gonçalves de Moraes, depois barão de Piraí, João Paulo dos Santos, Manuel Ferreira Recuenco, que foi um comendador em Dorândia, o próprio Antônio de Souza Breves pedindo outra sesmaria e o Joaquim José Pereira Faro. Essa é uma imagem interessante, porque acredita-se que o Carlos Linde, né, fez essa litogravura em 1864 e retrata a ponte dos Sete Vinténs, né, que pode-se ver a cobertura em cima dos arcos, né, uma embarcação ali cruzando o rio Piraí, né, e eu coloquei mais como ilustração, né, pode ser a ponte. Não, mas não temos certeza. Aí é uma foto da antiga casa do Antônio Gonçalves de Moraes, né, que depois virou hotel, ficava às margens do rio Piraí, né, a cabeceira da ponte, construiu a casa, que foi o primeiro prédio do povoado, e depois instalado o Hotel Piraí, que foi passado para o Francisco Ilhéu. Oi. O casarão, que estava uma outra tomada dele, né? Foi demolido em que época, mais ou menos? A casa dele? Não sei a data correta não, mas ficou durante muitos anos em Barra do Piraí, a casa. Um casarão que se destacava. Né? Se destacava às margens do rio. Essa casa, ela tempo que ela durou, ela foi demolida em 1950. Ela foi de 1850 a 1950, 100 anos. Essa que era o Hotel Piraí, né? É a casa do Mata Gente. Né? Aí vamos colocar aqui por que desse apelido Mata Gente. Né? Era uma pessoa ruim, né? Má. Bom, temos um caso aqui, foi publicado no Correio Mercantil, né, em 1855, né, uma suspeita de envenenamento. Né? O Antônio Gonçalves de Moraes, a família do súdito português, Marcelino, né, reclamando que o Antônio Gonçalves de Moraes tinha tentado envenená-lo. Né? De fato, o homem morreu. Né? Mas aí a corte, a polícia da corte, né, os médicos, né, atestaram que não era bem assim, né, que houve toda uma movimentação para tirar o capitão da condição de réu. Tem mais um caso aqui, né, uma briga de roubo, facadas, né, roubo de escravos. Né, também na fazenda São João da Prosperidade. São João da Prosperidade, né, que foi uma das casas do comendador Antônio Gonçalves de Moraes, né, é uma casa, né, uma casa não é uma casa suntuosa, mas é uma casa enorme, é considerada uma casa de trabalho, né. Hoje ainda você passa pela estrada e você vê onde as tropas paravam, né, a casa de uma estrutura muito forte, né. Então, a fazenda hoje em dia está aos cuidados da dona Magi de Breves, né, eu sei disso, que não herdou a casa, ela comprou com o marido a propriedade, né, e por uma feliz coincidência, a casa pertenceu a um antepassado dela, né, no caso nosso. Né. Outra reclamação contra o Mata Gente, né, o Silvino reclamando das calúnias, injúrias publicadas no jornal, né, por incriminação, e ele diz o seguinte: rico e poderoso era o capitão Antônio Gonçalves de Moraes, né, que
Eu, mísera individualidade, sem riqueza, sem família poderosa. Ou seja, era um cidadão comum reclamando da brutalidade do capitão Mata-Gente. Ele era o Avelino daquela época. Era poderia ser. E o caso mais emblemático foi o assassinato do feitor, né? Esse sim que levou o capitão a levar a alcunha de Mata-Gente, né? Tem até um filmezinho feito por um rapaz aqui de Barra do Piraí, Vitor ou Bruno, não me lembro o nome, né? Que retrata curiosamente essa façanha do comendador, né? Os escravos teriam matado o feitor e, para encobrir o ocorrido, eles enterraram o feitor. E aí, quando a polícia estava para bater a porta da fazenda, o comendador disse o seguinte: olha, retira o corpo e joga numa baía de cal que vai dissolver e não vai haver prova do crime, né? Isso rendeu um processo para ele no juizado de Valença e durou alguns anos, né? O comendador se defendeu de que não tinha feito nada disso, que isso era uma injúria, uma difamação, coitado dele, um senhor tão pacato e correto, mas a população local apelidou de Mata-Gente por conta disso. Outro também aqui, olha, a publicação intitulada Filantropia Interesseira, dirigido à nação portuguesa. O barão, o filho do barão, né, faz uma doação enorme de dinheiro, né, para construção de estradas e igrejas e, na verdade, quer atenuar esse crime com ofertas de dinheiro e terras a uma instituição beneficente, né? Então, quer dizer, a vida dos Morais e dos Breves eram muito discutidas nos jornais da época. Dependendo da orientação política, esses jornais tomavam partido, né? Então, você tinha a sua... Como não existia internet, telefone, nada disso, né? Você se valia dos jornais quando você queria divulgar uma notícia, né? E essa notícia chegava a todos os cantos do país, contando esses fatos, né? Então, volta aí, por favor. Também aqui temos duas. Aí é relativo a escravos fugidos das fazendas do Mata-Gente, né? Ali no primeiro, na Fazenda da Prosperidade, né, que ele oferecia uma recompensa para quem encontrasse e devolvesse os escravos, né? E o outro, preso na cadeia de Piraí, hoje em dia não se diz mais escravo, se diz escravizado, né? Vamos corrigir o termo. Essa fotografia eu acho muito interessante, né, porque mostra a ponte, né, que acreditamos ser a dos 7 vinténs, né? E eu coloquei o seguinte, que apesar de toda a fama de matar as pessoas, né, de crimes horrorosos, essa ponte, na verdade, propiciou o desenvolvimento da cidade. Senão o Barra do Piraí estaria até hoje, de uma certa forma, dividida, né? Então, de um lado você tinha os interesses econômicos da família Souza Breves, né? O Joaquim tinha muitos armazéns, trapiches à beira do rio, né? Para onde ele descarregava a produção de café. E do outro lado, o João Pereira da Silva, que tem uma fazenda importante em Barra do Piraí, né? Que é a fazenda da Taquara, né? Que é administrada pela família Estreva, né? Que fica ali na subida para Ipiabas, né? E com esses negócios todos e com a inauguração dessa ponte, né? A ponte
A ponte, na verdade, ela foi arrastada por enchente por 2 vezes. E nessas 2 vezes, ela foi reconstituída pelo Moraes. Né? Então, negócios e um rápido desenvolvimento propiciou a inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil. Eu coloco aqui algumas fotografias relativas à Estrada de Ferro. Aí tem a Fazenda Taquara, do João Pereira da Silva, e o Pereira Faro, 3º Barão do Rio Bonito, que foi grandes empreendedores em Barra do Piraí também. A inauguração da ponte sobre o Rio Paraíba, em 1891. Aqui, a reclamação do Mata Gente, olha, publicou no Jornal Constitucional. Ele mandou um requerimento mandando embargar a obra da Estrada de Ferro, dizendo que a estrada devastava suas matas e uma de suas fazendas, ou seja, a ponte dele servia aos interesses, mas a Estrada de Ferro não. Né? Eles viam a Estrada de Ferro com outro olhar. Né? Uma coisa interessante. Pode. Aqui, olha, algumas estações, né? Barra do Piraí, a casinha na São João de Prosperidade era a antiga estação. Santa Nésia, Piraí, Passa Três, e ali um gráfico, né, mostrando a Estrada de Ferro piraiense. Passa Três, Bambus, Bela Vista, esse casarão ali ainda existe, Piraí, Fazenda das Palmeiras, que era do Zé Frazão Breves, o Engenho Central, Rosa Machado, Santa Nésia e Barra do Piraí. Isso tudo foi desativado por conta do progresso. Por a bitola estreita, não servia aos interesses da nação. Então, tira os trilhos e aí temos a principal fazenda, né? A bela propriedade no caminho para Ipiabas. Na época, escravos, 256 mil pés de café, né? Tem um relato ali, né? Uma casa com 57 metros de frente, depósitos, senzalas, carros, olaria, construída em pedra e cal, 39 janelas de peitoril. Quer dizer, formidável e, graças a Deus, de pé até hoje. Né? De pé até hoje e contando a história, o que é mais importante. Né? A casa tem uma peculiaridade. Né? Você tem não sei se ainda tem, mas na época tinha uma importante coleção de galinhas e galos. Isso era um regalo, vamos assim dizer, né? Um hobby da proprietária. Né? Então tem galos ali de Istambul até Piraí, de todos os tipos. Vamos falar um pouquinho da Chácara Farani, né? Que é um bairro importante em Barra do Piraí. Né? O Antônio Gonçalves de Moraes possuía uma chácara, né? O inventário dele vem dizendo isso, né? E tinha uma casa de vivenda, de sobrado, ali diz município de Vassouras, né? Porque nessa época a região pertencia a Vassouras. Né? Um pomar, enfermaria e uma casa de pedra, com estrebaria e jardim. Com a morte dele, a chácara ficou para o seu filho, Joaquim Gonçalves, casado com Dona Ana Farani. Então, por isso, Chácara Farani. Né? Benemerências. Eu coloquei benemerências porque nem tudo é mal, nem tudo é ruim. Né? Temos aí a igreja de Ipiabas, né? Que foi construída, existia uma capelinha de madeira, né? Uma bela igreja, maravilhosa por dentro, e o José Gonçalves de Moraes, filho do capitão Mata Gente, ele contribuiu com uma fortuna em dinheiro para a edificação e o pai dele também, né? O próprio Mata Gente. Então a igreja é um símbolo de fé, né? E de beleza arquitetônica. Essa igreja é a igreja de Ipiabas. Né?
outra benemerência, né? As festas, eles faziam questão de participar das festas e pagar pela ladainha, pela missa, pela banda, né? Porque algumas fazendas tinham bandas de músicos, né? Os escravizados tocavam instrumentos. Essas bandas eram muito requisitadas nessas festas litúrgicas, né? E coloquei, volta um pouquinho ali, por favor. Eu coloquei aí, nessa época, a estrada de ferro, né? Que o Mata-Gente reclamou que devastava as florestas dele, né? Entraram 151 toneladas de café em 1870, ou seja, a estrada de ferro propiciando realmente o progresso de Barra do Piraí. Outra também, né, o José Gonçalves de Moraes, né, que foi membro da Câmara Legislativa de Valença, né, ele contribuiu para reparos e manutenção do prédio, desembolsando uma quantia vultosa. E aí, para terminar, eu não sei se eu disse antes, mas eu digo agora, a minha palestra é muito breve. Temos ali o fechamento ali, o capitão Mata-Gente, que faleceu em 76, né, e no inventário um conto de réis e fazendas São Félix. São Félix acho que foi desmembrada em 2 fazendas, São João da Prosperidade, Fazenda Velha, um sítio e uma casa na rua Conde D, no Rio de Janeiro, né? Aí a esposa, os filhos, genros e netos e parentes pedindo para acompanhar o cortejo no cemitério de São João Batista da Lagoa. Bom, é isso. Realmente é uma breve exposição dessa figura emblemática e que até hoje povoa o imaginário aqui da região, né? Tanto que tem filmes sobre ele, se fala muito sobre ele. Falta apenas recuperar o retrato do casal, né? Que estava de posse de um órgão federal e desapareceu, né? Provavelmente alguém deve ter comprado, sei lá, mas o documento existe transferindo do Museu de Belas Artes para o Museu Histórico Nacional, né, das 2 figuras. É isso aí a todos, agradeço, muito obrigado. Obrigado aí por passar.